Oi, pessoal, tudo bom? Esperamos que sim. Vamos aí para mais um vídeo com o nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar aqui do Livro dos Espíritos, do capítulo 6, intitulado O Mundo Espírita, né? O Mundo dos Espíritos, onde Kardec vai explorar a natureza, né? E a vida dos espíritos após a desencarnação. Nesse capítulo 6 ele se dedica ele aborda diversos aspectos, né, da existência dos espíritos no plano espiritual. E nós vamos destacar dois conceitos aqui: espíritos errantes e mundos transitórios, que serão o nosso foco aqui do nosso estudo de hoje. Então vamos lá, vamos definir espíritos errantes. Após a separação do corpo físico, a alma entra no que é chamado estado de erraticidade, tornando-se um espírito errante. O que é isso? Este é um estado temporário no qual o espírito não está ligado a um corpo físico, o corpo material, e fica aguardando uma nova encarnação. Então nós teremos um período entre encarnações, a gente chama isso de erraticidade. E quem está na erraticidade, esse espírito é chamado de espírito errante. O tempo que o espírito permanece errante varia muito. Em alguns casos, a reencarnação pode ser imediata, né? Especialmente nos mundos superiores, porque onde a matéria corporal é menos densa, né? E o espírito goza de uma liberdade maior, praticamente um estado de sonambulismo, sabe? Quando o espírito, nós nos desligamos, estamos só ligados com o nosso corpo espiritual, o perispírito. É quase esse estado dos espíritos mais elevados, né, dos mundos mais elevados. No entanto, a maioria das vezes existe um intervalo de tempo mais ou menos longo entre uma desencarnação e uma nova encarnação. Alguns espíritos podem prolongar esse período, né, de livre vontade para dedicarem-se a estudos, né, estudos que seriam mais proveitosos do que no estado de encarnado. Então, o espírito não fica aí à toa, tocando arpinha. Ele estuda, ele evolui. Vamos lá. É importante a gente ressaltar, isso é interessante aqui, que as pessoas fazem confusão aqui, que o estado de erraticidade não é por si só um sinal de inferioridade entre os espíritos. Existem espíritos de todos os graus de evolução, lembra lá da escalinha espírita, né? Espíritos inferiores, espíritos bons, espíritos puros. Então, existem nesses graus no estado de erraticidade, né? Os espíritos que são desligados do corpo, essa é a condição, esse é o estado, né, desses espíritos. E espera, né, por uma nova oportunidade. Os únicos que não permanecem nesse estado de erraticidade são os espíritos puros, né, que não têm mais necessidade de encarnar. A gente pode lembrar também que a encarnação em si é um estado transitório, não é permanente, né? O estado permanente do espírito é no mundo espiritual. Então, quando nós estamos encarnados, isso é uma transição para o espírito. Tá? Vamos lá, os espíritos na erraticidade, no estado de erraticidade, eles continuam a se instruir e a aprender. Eles estudam o seu passado, né? Desencarnamos, vamos pensar no que a gente fez, analisar o que nós fizemos, e para aí buscar os meios de poder progredir. E aí se prepara para uma nova encarnação. Eles também passam, né, a observar o que acontece nos lugares que eles percorrem, porque eles têm essa liberdade, os espíritos podem ir a mais ou menos onde quiserem, né, de acordo com a sua evolução, mas eles vão percorrendo outros mundos, outros lugares mesmo, por exemplo, no nosso próprio planeta, escutam ensinamentos dos espíritos superiores, dos próprios homens encarnados, mais sábios do que eles, e aí vão aprendendo, né, vão adquirindo conhecimento. Então, os espíritos continuam progredindo na erraticidade. Uma coisa interessante que Kardec chama atenção é em relação às paixões, né? As paixões humanas. Os espíritos elevados, ao se despojarem, né, do corpo carnal, eles abandonam as más paixões, conservando apenas o desejo do bem.
Já os espíritos inferiores permanecem com suas paixões, pois de outra forma não seriam chamados inferiores. Então, muitas vezes, na erraticidade, os seres, os espíritos desencarnados, se estiverem naquela ordem inferior, a gente observa isso, né, nas comunicações, eles conservam as paixões humanas, ou seja, ciúme, orgulho, egoísmo, vaidade, né? E enquanto os espíritos superiores, quando desencarnam, se livram de todas essas paixões, não conservam essas paixões que a gente possui na vida material, né? Conservando o que? Apenas os bons sentimentos, né? As paixões pelo quê? Por ajudar o próximo, por auxiliar, para praticar o bem. É isso que os espíritos conservam. Então, é um traço de progresso, né, dos espíritos. Ah, e no estado de erraticidade, Kardec perguntou se os espíritos poderiam visitar os mundos inferiores, né? Espíritos que já estão elevados, vivendo em mundos mais elevados que o nosso, em mundos superiores, eles confirmaram que sim, né? Espíritos já purificados, aqueles que não necessitam mais reencarnar, que estão nos mundos felizes, nos mundos superiores, né? Frequentemente visitam os mundos inferiores com o objetivo de auxiliar no progresso desses mundos, né? Nós temos vários exemplos, nós já citamos em alguns estudos anteriores essa situação, né? Sem essa assistência, dizem eles, esses mundos ficariam entregues a si mesmos, sem guias para orientá-los. Então, os mundos, né, mesmo como os nossos inferiores, nós temos espíritos que vêm, que nos guiam. Como nós encarnados temos nossos espíritos guias, nossos espíritos protetores, como a gente chama, que nos orientam, que nos guiam na nossa evolução, os mundos também têm esses espíritos para a sua coletividade. E aí, a gente está falando de mundos, porque nós vamos falar de um outro termo aqui, de um outro conceito, que são os mundos transitórios, né? Vamos lá, existem mundos que servem como estações ou lugares de repouso para os espíritos errantes, os chamados mundos transitórios, que são esses mundos são habitados temporariamente por espíritos que precisam de um local para repousar após longos períodos de erraticidade, que podem ser penosos. Esses mundos transitórios, eles estão numa posição intermediária entre os mundos habitados, prestem atenção nisso, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que ali estão. Tá? Nesses mundos, os espíritos gozam de maior ou menor bem-estar de acordo com o seu grau de evolução. Então, existem diferenças entre esses mundos transitórios, né? Sejam eles habitados por espíritos mais elevados, que estão nesse estado de erraticidade transitório, ou habitados por espíritos ainda de ordens inferiores. Então, as condições mudam nesses mundos transitórios, tá? Os espíritos, né, que se encontram nesses mundos podem deixá-los livremente para seguirem seu destino, novas encarnações. Kardec aí ele faz uma analogia lá no livro dos Espíritos com as aves de arribação, aquelas aves que fazem migração, né? Saem muito de um lugar com inverno muito rigoroso e vão para lugares mais quentes, né? Essas aves fazem longos percursos, né? E elas têm pontos de repouso, que são ilhas, muitas vezes elas atravessam o oceano. Então elas têm lugares, ilhas, né, onde elas descem para o repouso, para se recuperar suas forças. Então ele faz essa analogia entre os mundos com os mundos transitórios, né? Tem um cachorro latindo aqui, desconsiderem. Progressão nos mundos. Os espíritos reunidos nos mundos transitórios têm como objetivo instruir-se e assim obter mais facilmente a permissão para ir para lugares melhores até alcançarem a posição dos espíritos puros. Então,
esses mundos servem para os espíritos errantes, não só para o repouso, muitas vezes, né, de encarnações ou de erraticidade muito longa, mas também para assim, para nos instruirmos, para aprendermos, para evoluirmos. Podemos visitar mundos mais elevados neste aprendizado. Então, é um estágio que a gente faz para nos prepararmos para novas encarnações e um passo adiante na nossa evolução. Os mundos transitórios, eles não. Prestem atenção, os mundos transitórios não são destinados perpetuamente aos espíritos errantes. Sua posição é apenas temporária. Então, são mundos materiais. A gente está falando aqui de mundos materiais, não são mundos espirituais, não. Mundos materiais, que estão também em evolução. Qual o estado desses mundos? Né? Ainda em formação. Ainda não são mundos que não são habitados por seres encarnados. São mundos desabitados. A Terra já passou por essa condição de mundo transitório, né, nos seus primórdios da sua evolução, quando não havia vida orgânica aqui. Então ele serviu, nosso planeta, de morada, né, como um mundo transitório para esses espíritos aqui estarem. Então esses mundos não são mundos habitados por encarnados, mas são sim habitados por espíritos, nessa condição de erraticidade, para lá repousarem, né, para lá se instruírem, aprenderem, se reúnem, né, para o aprendizado, né. Imaginem, né, vou fazer uma analogia aqui. Imaginem a gente se reunindo, um grupo, né, de estudantes se reunindo lá com seus mestres, né, num campo, ao ar livre, né, num local. Você tem a universidade lá, com as salas de aula e tudo mais, né? E aí você sai para um campo ao ar livre para ali realizar estudos, né, todos reunidos com o mestre. É uma analogia meia bobinha, mas acho que serve, né? A gente se reúne nesses mundos espiritualmente, em espírito, também para nosso aprendizado. E como nós falamos, a superfície desses mundos, né, é estéril, não tem vida, eles não são habitados por seres encarnados, e aqueles que os habitam, sendo espíritos, nada necessitam. Então, por isso que são mundos estéreis. Estéreis porque estão passando por transição também, vão se transformar como a Terra em mundos habitados futuramente por seres orgânicos. Vamos lá. E aí a gente vai concluindo, né? Nós vamos falar só desses dois itens, porque esse capítulo 6 é muito longo. Nós vamos dividir ele provavelmente uns 3 vídeos ou mais. Então vamos lá, os conceitos de espíritos errantes e mundos transitórios, eles nos oferecem uma visão dinâmica da vida espiritual após a morte física, né? Os espíritos têm suas atividades, continuam suas atividades, né? A erraticidade é um período de transição e aprendizado essencial para a evolução do espírito, que busca novas oportunidades de progresso através das reencarnações. Os mundos transitórios, por sua vez, representam etapas intermediárias nessa jornada, oferecendo repouso, novas oportunidades de estudo e elevação. Nós nos preparamos, nós aprendemos, vamos evoluir. Compreender esse aspecto nos ajuda a encarar a morte de uma forma mais serena, como uma passagem para uma nova fase da existência, e a valorizar o aprendizado e o aprimoramento espiritual em todas as etapas da nossa jornada evolutiva. Então dá uma visão diferente aí, né? Existe, como diz o capítulo, né, uma vida espírita. Não tem a coisa de ociosidade, não. A gente continua a trabalhar, vamos dizer assim, trabalhar intelectualmente, né? O espírito não vai trabalhar fisicamente, como a gente necessita na nossa encarnação, mas nós vamos trabalhar intelectualmente. É assim que o espírito trabalha e progride, intelectualmente. Então nós vamos estudar, nós vamos nos preparar para novas encarnações, novas oportunidades. Porque nós podemos, como foi colocado aqui, nós podemos permanecer na erraticidade, às vezes, por longos períodos.
longos períodos. Vamos evoluir, vamos aprender, mas só finaliza-se, só se concretiza o progresso através de nova reencarnação, onde o espírito vai poder aplicar tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento, de preparação, na erraticidade, né? Na prova corporal, na prova física, né? A gente pode fazer, como o pessoal costuma falar por aí, né? Um ano sabático, né? Vamos tirar um ano sabático para nos prepararmos, né? Buscar a cultura, o conhecimento, mas e aí? E a aplicação de tudo isso aí? Aprendemos realmente? Evoluímos realmente? Onde a gente vai provar? Por isso que a gente fala que as reencarnações são para provas e expiações. Onde nós vamos provar que todo aquele conhecimento que nós adquirimos, porque são condições diferentes, né? A erraticidade não proporciona o que a prova corporal, a reencarnação proporciona. Então é um conjunto, né? Somente quando alcançarmos a condição de espíritos puros, ou seja, uma elevação espiritual, né? Onde nós estaremos próximos de Deus, nós entenderemos Deus, nós conheceremos Deus na sua essência, que é a condição dos espíritos puros, que a gente não precisará mais reencarnar. Então nós não estaremos mais no estado de erraticidade. Por quê? Porque não vamos precisar não vamos estar aguardando uma nova reencarnação. Ah, mas um espírito que já nunca mais vai reencarnar, pode reencarnar, mas é a vontade dele, do seu livre-arbítrio. Se ele desejar, sim, ele pode tomar um novo corpo, como o Kardec colocou, os espíritos evoluídos podem visitar os espíritos inferiores, os mundos inferiores, para ajudá-los no progresso. E podem, lógico, reencarnar em mundos mais inferiores da sua condição para auxiliar, né? Eles têm esta condição, né? Principalmente sendo espíritos puros. Imagina a condição desses espíritos, né? Que alcançaram a condição de não precisar mais da encarnação. Esse é o nosso destino. Enquanto nós estamos à senda evolutiva, né? A gente tem aí encarnações, erraticidade, nova encarnação. E vamos indo com existências múltiplas, como a gente estudou anteriormente, né? A pré-existência, né? Que são as reencarnações. E temos aí este estado errante, quer dizer, é um estado de liberdade. Olha que interessante. Por que o repouso, a recuperação do espírito? Porque ele está no seu estado natural, que é o seu estado na vida espiritual e não na vida corporal. A vida corporal é transitória, é anômala a condição do espírito. Essa condição natural é em espírito, sem estar encarnado. Então nós nos refazemos na erraticidade, nessa condição. Tá? Ela é necessária e é uma bênção. Né? Já pensou se a gente tivesse encarnações, como colocam por aí, né? O espírito acabou de desencarnar, eu era filho, agora eu sou neto, e nossa senhora, a gente não aguentava, gente. Já pensaram nisso? Uma vida corporal, analise a vida da gente, né? Isso que a gente tem já, uma condição, conhecimento da vida espiritual, então a vida material ela fica um pouco mais leve. Mas, pô, é barra. Então, vocês já imaginaram sucessivas encarnações sem este período? Ah, não era complicado, né? Então, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Ele nos proporciona essa condição aí da erraticidade. Eu ia falar, mas acabei não falando, lembrei agora. Às vezes as pessoas confundem a palavra erraticidade, espíritos errantes, como espíritos que se erraram. Então, se associa espíritos errantes com espíritos imperfeitos, que a gente citou ali, né? Que não necessariamente são espíritos imperfeitos, né? Todos os graus, né? Menos os puros, estão nessa condição, passam por essa condição de erraticidade. Erraticidade aqui, né? O espírito está errante, ele está vagando. Errante tem essa definição. Alguém que está errando, errante, está sem um rumo determinado, está vagando sem um rumo determinado. Isso é a definição aí de erraticidade de errante.
né? Fulano é um errante do mundo, que vive vagando aí pelo mundo sem destino. Uma hora está num lugar, outra hora está noutra, né? Um andarilho é um errante, né? Ele não tem uma parada para aqui, para lá, vai em vários, está sempre se movimentando. Então esse estado transitório a gente dá este nome de erraticidade por isso. Espírito, no caso, nós estamos vagando assim aleatoriamente, sem destino. Nós temos ali uma condição, né, de aprendizado, mas não temos um local específico, por isso que usaram essa palavra, espíritos errantes. Tá bom, gente? Então não tem nada a ver com erro, tá? Que eu já vi muita gente confundir com isso. Vamos encerrando por aqui. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo, o item 3 e o item 4, tá? Que fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Esse capítulo é muito interessante, gente. Então, até quinta, né? Leiam o textinho, vejam o vídeo, tragam suas dúvidas, tragam seus comentários. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.